Sempre fui muito contra a regra. Hoje a regra tá uma bosta, né? Mas nesse sentido melhorou. Por que tá uma bosta? Porra, você vê na Olimpíada agora uma boa parte das lutas sendo decidida pelos árbitros, né? Quando você tem uma modalidade de um esporte que quem domina o resultado é o árbitro, com essa frequência, né, de 15% pelo menos das lutas, tem alguma coisa errada. E outras coisas que eu nunca fui muito favorável. Proibiram catada de perna, porque tem essa influência do judô mais clássico japonês, eu também nunca fui favorável. Para mim, deixa lutar. Tem muita desclassificação hoje. Criou uma burocracia que deixa a coisa ruim. muito... E isso ficou tão claro nessa última Olimpíada que foi unânime. Todos os países, do Japão ao Brasil, a Rússia não estava, né? Mas vários países, todo mundo reclamando. Então, todo o ciclo olímpico termina com uma nova definição de regra. Então, vai certamente ir por esse caminho. Parece que perde um pouco do lugar de entretenimento, no momento que você começa a não entender o porquê que o atleta do seu país perde, né? É muito louco. Eu senti isso na Olimpíada diversas vezes. Assim. A regra vem piorando progressivamente nos últimos 12 anos, talvez. E na época não davam tanto chão, então eu me obrigava a ter muita velocidade. Eu tinha que finalizar em menos de 20 segundos. Era ir para o chão, então me obrigou muito a ter uma transição sofisticada, que é o momento entre a luta em pé e a luta do chão, né? Antes do adversário já se fechar, você já está atacando nesse intervalo quase que no ar. Eu provavelmente fui o único atleta do mundo que nunca treinou separado em pé e chão. Eu treinava chão, continuando em pé, continuando no chão. O meu apelido era sequencinha, porque toda hora eu tinha que lembrar pro pessoal, sequencinha, hein? Tipo, eu vou continuar no chão, para não tomar um susto. Para quê? Virou teu vulgo, sequencinha? O pessoal brincava assim, fala sequencinha. Porque lá fora a mesma coisa, eu ia treinar no Japão, na França, na Alemanha, na Rússia, onde fosse, as pessoas já sabiam, mas eu tinha que lembrar, porque normalmente o treino é separado, eu treino só em pé, ou eu treino só no chão. Aí quando chega na competição é tudo junto. Aí como é que eu desenvolvo transição, ou esse momento invisível, que eu acho que é um momento mágico, que a gente só desenvolve treinando, né? E até hoje, cara, é uma loucura. Eu me aposentei, eu fiquei um tempo como técnico da seleção, ajudando lá o pessoal, né? Assim, quando eu estava, acontecia. Quando eu saía, já não acontecia mais. No reação, não acontece. A verdade é essa, porque os técnicos não conseguem criar essa cultura e os atletas também não. Tu acha que pelo judô ser o esporte que mais deu medalhas, né, pro Brasil em Olimpíadas, o Flávio, quando começou, ele tinha essa postura de querer ser, tipo, existe uma ligação muito clara entre ser um atleta de judô e ser um atleta olímpico? Sim, desde o primeiro dia. Primeiro dia? E eu acho que por causa do Geraldo, né? Eu comecei com um técnico que vive o espírito, o clima olímpico o tempo inteiro. Então eu começo cedo, ele percebeu que eu tinha uma vontade talvez diferente da maioria ali. Eu era faixa branca com 14 anos, treinava mais que faixas pretas na academia, era meio patético. Sim. Mas eu, de fato, eu sonhava que eu podia. E ele era o técnico da seleção olímpica. Perfeito. Então eu tinha uma referência dentro de casa. Ele me levava para treinar primeiro com as meninas, que ele era técnico. Quando eu entro, ele vira o técnico da seleção feminina. Então eu ia apanhar das meninas na seleção, eu com 15, 16 anos. E aos poucos eu vou migrando para treinar com os homens também. Apanhando bastante, mas sempre com os melhores.